Pode Você ser. sabe se vai ser em grupo ou individual? Aí também não, eu perguntei ao professor, ele não respondeu, mas assim que a gente souber, a gente pede pra galera mandar no site, tá? Esse pincel tá meio ruim, troca por esse aqui. Acho que eu nem vou escrever, porque eu começo a falar, eu fico com a agonia do barulho aí que ele faz. Bom, então, Hobbes e Rousseau, né? Eu acho que esses são os textos mais legais dessa matéria, porque são textos muito célebres, assim, sabe? Que a gente começa a ouvir falar desde que a gente tem os primeiros contatos ali, assim, com o básico da sociologia, da filosofia, lá no ensino fundamental, assim. E eu acho que até ter essa experiência de pegar um texto desses caras para ler, acho que fica uma coisa muito solta, assim, sabe? Parece que, sei lá, pelo menos assim, da forma como eu estudava para Enem, etc., parecia que era uma coisa do tipo, sei lá, o cara tava lá tomando banho e tal, ele pensou, porra, cara, acho que o homem é o lobo do homem, velho. E escreveu isso em algum lugar e ganhou uma notoriedade aí 300 anos depois, mas não é bem assim, né? Assim, essas teses com as quais a gente já tem algum contato, porque geralmente são boa parte do primeiro contato com a filosofia política, elas têm uma argumentação por trás, sabe? Tem fundamento por trás dessas coisas. E eu acho que isso é o mais importante para vocês terem em mente, principalmente para essa prova, assim. Não só saber o que esses dois têm a dizer, isso é importante também, mas principalmente entender os argumentos por trás do que eles têm a dizer, sabe? As fundamentações que eles usam para trazer essas teses conhecidas, né, de que o homem nasce mal, o homem nasce bom, a sociedade corrompe, esses clichês assim, que a gente já conhece. Acho que o mais importante é vocês focarem na argumentação por trás disso. Bom, esses dois autores, né, como desde o começo do semestre a gente está estudando um pouco dos fundamentos assim por trás dessa existência dessa ordem normativa que é o direito. A gente começou lá na Antígona com a observação de que existe uma ordem que não é simplesmente a ordem que rege a natureza e que rege como as pessoas devem agir conforme conforme o que os costumes dizem, conforme o que a religião diz, né? Assim, no começo a gente descobriu primeiro que existe uma ordem normativa que vem do poder. Nos outros textos essa ordem foi problematizada, a relação entre moral e direito foi problematizada. Lá no Crito, o Sócrates, ele aponta que essa ordem é importante de ser observada. E aí eu acho que a principal mensagem desses dois textos é argumentar por que obedecer a essas ordens impostas pela sociedade. Qual que é o fundamento da obediência? O fundamento para obedecer uma norma que a própria sociedade que coloca. Essa é a grande pergunta que esses dois autores tentam responder. Porque é muito fácil dizer por que você deve obedecer, por exemplo, a uma norma religiosa, assim, às vezes até uma norma moral, né? Assim, você sabe que as pessoas vão te olhar mal, você sabe que tem repercussões divinas para o obedecimento ou não obedecimento de uma norma religiosa, mas fundamentar a legitimidade de uma ordem que vem da própria humanidade, que vem de pessoas falíveis, normas com as quais a gente não concorda, porque com a religião a gente concorda, né? Assim, a fé faz com que as pessoas queiram seguir aquelas normas, ainda que elas devam, elas costumam querer também. E aí esses textos eles tentam trazer isso, sabe? O fundamento da obediência à norma imposta pela sociedade. Em relação ao Hobbes, eu acho que o primeiro ponto de partida, por o que ele tem a dizer sobre esse fundamento do porquê obedecer a essas normas da sociedade, é um fundamento muito naturalístico. Essa é uma palavra importante, natureza, para entender toda a lógica por trás do que
o Hobbes tem a falar, por trás do que ele tem a falar. Porque todo o raciocínio ele é pautado na ideia de como que o homem é naturalmente, de como que a natureza funciona, é pautado em uma série de aspectos naturais, e isso tem a ver com toda uma mentalidade um pouco mais abrangente assim, da época, mas entender que o Hobbes ele parte desse ponto de partida, ou melhor, que ele parte desse recorte de análise da realidade, né, esse recorte naturalístico. Isso é importante. Isso é importante porque ele tenta justificar, assim, o primeiro ponto, né, porque isso é importante, porque ele tenta justificar a obediência identificando na natureza humana, ou melhor, na parte natural do ser humano, né, porque quando a gente fala de natureza humana, às vezes a gente costuma falar daquilo que é humano por excelência, que às vezes se difere do resto restante da natureza, mas na verdade ele está tentando se fundamentar com base naquilo que é natural do ser humano, igual a todos os outros animais, por exemplo. Então ele começa a investigar isso. Olha, então vamos analisar o aspecto natural, naturalístico do ser humano. Como é que a gente pode fundamentar que o ser humano ele tem que obedecer a um determinado poder com base em aspectos naturais do ser humano? E ele começa esse raciocínio através de uma comparação, como vocês devem lembrar. Ele analisa vários animais que, segundo ele, também se organizam em sociedade. Ele tenta entender o que o ser humano tem de particular frente a outros grupos da natureza. Ele tenta entender o que ele tem. Então, está vendo que a comparação é sempre natural? Ele tenta entender o que o ser humano tem em comparação a outros animais, né, assim, fazendo essa análise da natureza e tal, que faz com que a gente tenha que se fazer essa pergunta. Porque os animais, eles não questionam se eles têm que obedecer, eles simplesmente obedecem. Então, ele traz uma série de argumentos. Eu acho que esses argumentos são importantes de listar. Eu vou passar aqui rapidamente, porque isso está bem no texto. Vocês conseguem achar isso fácil, mas eu sugiro que vocês prestem atenção nisso. Bom, ele aponta que, primeiro, o ser humano ele tem paixões, diferentemente dos outros animais, e que isso é o motivo pelo qual ele não consegue viver na harmonia da natureza que deixa o ser humano, que faz com que os animais não precisem se questionar a tal ponto para decidir se devem obedecer ou não. Isso é muito relevante porque, por essa constatação de que o ser humano tem paixões, ele conclui que o ser humano, que essas paixões entram em conflito, e que isso é motivo para um cenário muito perigoso na natureza. Então, diferentemente de outros animais, o ser humano ele tem paixões. Essas paixões são individuais, né? Cada um tem uma. Isso gera um conflito. Então, ele constata que, conforme aspectos naturais do ser humano, ele tem uma tendência ao conflito, e um motivo inicial, né, preliminar, pelo qual ele enxerga isso, é o fato dos seres humanos, diferentemente de outros animais, terem paixões. Segunda diferença que ele constata, né, entre os seres humanos e os outros animais, é o fato de que na humanidade não tem diferença entre o bem, quer dizer, o fato de que nos animais não existe diferença entre o bem comum e o bem individual. A sociedade animal, se a gente pode dizer assim, e o ser humano estarem conseguirem aquilo, quer dizer, isso mesmo, o ser humano conseguir aquilo que cada um deseja. Enfim, essas duas esferas de interesse, no caso da humanidade, diferentemente dos outros animais, ela é dissonante, ela não está em harmonia também. Isso também mostra que, e com essa segunda conclusão, o Hobbes ele mostra mais outro motivo pelo qual existe uma dissonância, né? Uma sintonia entre os seres humanos, que difere o ser humano de outros animais e que ajuda a colocar ainda mais o ser humano nesse estado de conflito. Ele também identifica que o ser humano ele tem uma crença de convicção, né? Assim, ele acredita em alguma coisa e tenta convencer os outros disso. Então o ser humano ele tem essa crença,
Os animais não têm essa crença, eles não acreditam em nada, né? Eles agem por agir, o ser humano ele age com base em motivações. E isso está relacionado a outra diferença que ele constata, que é o fato do ser humano ter a linguagem, e com a linguagem ele procura convencer as outras pessoas de suas motivações, e além do mais, a linguagem também é um instrumento pelo qual o ser humano ele pode tentar impor suas vontades também, impor essas paixões, impor esse interesse individual. Ele também, o Hobbes também observa que o ser humano nunca está satisfeito. Então, diferentemente dos outros animais que podem estar satisfeitos, isso significa que o ser humano ele tem essa tendência a perquirir ainda mais esse interesse individual e essas paixões, ou seja, isso não acaba nunca. E por fim, né, uma conclusão desse raciocínio todo é que a sociedade ela não é, portanto, natural, ela é artificial, o que leva à necessidade do homem se indagar, em vez de viver naturalmente em sociedade. Então, assim, como eu falei, o Hobbes ele parte desse viés naturalista para fazer esses questionamentos. Por que obedecer às leis? Por que o homem vive em sociedade? E ao analisar o que o ser humano, em termos naturalísticos, em diferença, né, a outros animais, com essa análise naturalística ele identifica uma série de aspectos que mostram essencialmente duas coisas: que os seres humanos individualmente eles têm algo que gera um conflito entre eles, cada um querendo se impor, cada um tendo suas vontades, seus interesses, e segundo, que isso não acaba nunca também, e que isso existe de uma maneira perpétua, né? Então a grande conclusão que ele chega é: olha, a sociedade é artificial, né? Ela é necessária por algum motivo, mas na sociedade ela contraria a natureza humana, diferente da natureza de outros animais, porque a natureza humana é de estar sempre em conflito uns com os outros. Então esse é o primeiro grande raciocínio dele. A natureza humana é uma natureza de conflito entre si, diferentemente de outros animais. Esse conflito ele não acaba nunca. Então essa questão da coisa perpétua, né, do conflito é importante para entender o que ele por que ele defende o que ele defende. Bom, então, para extinguir essa pluralidade, que é uma pluralidade autodestrutiva, porque se ela permanece dessa forma, o ser humano ele eventualmente vem a se aniquilar, é a partir daí então que ele defende o absolutismo, ou seja, ele defende que as vontades sejam abdicadas para que elas obedeçam a uma vontade só. Ele também entende assim, que toda vontade, no fim das contas, é mal fundamentada. Esse é outro ponto importante também do raciocínio para ele defender o absolutismo tal como ele defende. Então, primeiro, essa análise essencialmente naturalística, existe uma pluralidade, está sempre em conflito, é necessário uma unidade para poder reduzir essa pluralidade e acabar com o conflito. Ele também tem essa parte dessa premissa que é um pouco mais lógica, um pouco mais filosófica, né? Menos naturalística, de que essas vontades, esses interesses individuais, eles são sempre mal fundamentados. E o ser humano ele não se dá conta disso, ele acha que ele está em toda razão. E tem uma influência filosófica humana muito marcante nesse raciocínio, principalmente uma influência estoica e até uma influência socrática, né? Porque os estoicos eles defendem que se abdique de sua vontade para permanecer feliz. Então o Hobbes ele colhe um pouco disso, ele fala, bom, então a gente viu que deixar as paixões e as individualidades aflorarem, que são características naturais do ser humano, isso gera uma situação que no fim das contas nunca vai levar a tranquilidade nenhuma. Então, para se atingir a tranquilidade, é necessário se abdicar dessas vontades. Ele também identifica que nenhuma vontade tem razão. E aí é um pouco do raciocínio socrático, né? do reconhecer a própria ignorância. Ele fala, olha, no fundo ninguém tem razão, as pessoas acham que elas têm razão, mas no fundo ninguém tem, né? A gente não sabe de nada, né? Sabe a pessoa que entende,
porque ela não sabe de nada. Então, a única forma inteligente de lidar com esses conflitos, com essa pluralidade, que é autodestrutiva, é entender que essas individualidades que estão em conflito, elas nunca vão estar certas uma sobre a outra. Então, a gente tem que extinguir essa pluralidade, tem que submetê-las a uma unidade, e tanto faz qual unidade essa seja, porque no fim das contas toda vontade é mal fundamentada. Então, reconhecendo que o verdadeiro saber é a ignorância, a forma mais inteligente de escolher uma unidade para suprir essas vontades, considerando que todas elas estão sempre em conflito e acham que uma está mais certa do que a outra, a forma mais inteligente é simplesmente escolher qualquer uma, porque nenhuma está certa. Então, o raciocínio a que ele chega é esse: pluralidade de vontades, sempre em conflito. A solução para isso é submetê-las a uma única vontade, e tanto faz qual vontade que seja essa. Eu acho que essa primeira parte do raciocínio, né, de que o ser humano ele naturalmente tem essa tendência ao conflito, ajuda a explicar por que é importante que seja uma vontade. E essa segunda parte, que tem uma bagagem filosófica do estoicismo, de Sócrates, que diz que tanto faz qual que seja essa única vontade a qual a pluralidade vai se submeter, eu acho que essa segunda parte do raciocínio, ela ajuda a explicar o como dessa vontade, ou seja, como ela se desenvolve, como ela se desenha, como agir frente a essa vontade, porque é isso que define o absolutismo em si, ou seja, há de se escolher um soberano que decide de uma vez por todas e não existe direito nenhum à obediência. O que vale é a vontade do soberano. Porque a questão é que se tanto faz, né, qual vontade está certa, se nenhuma vontade está certa e a gente precisa escolher uma vontade para garantir a paz, se a gente ficar tentando provar que aquela vontade do soberano está errada, né, que aquela vontade única a qual a pluralidade se submeteu, se a gente ficar tentando provar que ela está errada, primeiro, a gente não vai ter razão, porque por esse motivo, né, a gente não consegue provar que a gente está certo. A gente nunca vai estar certo, a gente só é inteligente se reconhece que a gente não está certo. Então a gente tem que parar de ficar tentando provar que essa outra vontade está errada. E se a gente tenta fazer isso, a gente cai mais uma vez no conflito. Aí a gente volta à estaca zero, que justifica a necessidade de se submeter a uma unidade. Então, a solução para esse conflito que ocorre de maneira natural e tal, é submeter a pluralidade a uma única vontade, e isso, uma vez estabelecido, não tem mais volta. É o que essa única vontade falou e está falado. É importante esclarecer também, assim, eu não acho que isso a gente teve muita margem para discutir isso, mas essa vontade, o Hobbes fala que pode ser de um homem só, que pode ser de uma assembleia de homens, pode ser de um conjunto de homens também. E ele, ao longo do texto, ele justifica também que no fim das contas é a mesma coisa, né? Assim, ontologicamente dá na mesma você escolher obedecer a um homem só ou a uma assembleia de homens, isso não tem importância. O importante é que a vontade a que se obedeça seja uma só. Eu acho assim interessante, eu não acho que isso vai ser cobrado, mas eu acho interessante assim ter isso em mente, né, de que essa possibilidade da assembleia de homens existe também, porque eu acho que isso ajuda a deixar ajuda a tirar um pouco aquela sensação de que o pensamento absolutista, né, de que o pensamento do Hobbes está um pouco obsoleto, sabe? Você pensa assim, olha, talvez o fim das contas é para interpretar isso como a vontade de obedecer, como a necessidade de obedecer a uma única vontade, que não é necessariamente essa vontade tão tirânica assim, talvez é para a gente distrair, né, que o Hobbes está justificando por que obedecer inclusive a um conjunto de homens, né, dos quais inclusive a sociedade eventualmente pode vir a participar. Dá para interpretar que ele está querendo dizer assim, olha, uma vez estabelecido o direito, obedeça, né, porque senão você fica tentando impor sua vontade, você não vai ter razão, não tem como garantir que você vai ter razão, e aí vocês caem no conflito de novo e caem na grande anarquia, que é muito perigosa. Dá para fazer essa leitura um pouco mais contemporânea também. Bom, então,
se estabelece soberano, nada justifica essa obediência, e o soberano, enfim, ao longo do texto, o Hobbes ele também lista, né, um monte de poderes específicos que o soberano tem, né? Ele fala que o soberano, ele, por exemplo, tem o poder de decidir quais as opiniões são mais conforme à paz. Mas o mais importante, então, disso tudo, a grande, assim, o grande valor por trás de todo esse raciocínio qual? É a garantia da paz. A grande missão dele, assim, eu falei que ele procura fundamentar o dever da obediência, mas ele procura fazer isso por um motivo, né? Assim, o interesse por trás desse raciocínio, é apresentar como se definir a paz. Ele coloca, né, numa hierarquia de valores sociais, digamos assim, a paz no topo, porque ele parte da premissa de que qualquer coisa é melhor do que a guerra, entendeu? Qualquer outra aparente injustiça é melhor do que a guerra, e que se a gente permitir que as vontades elas fiquem dessa maneira tão dissonante, a guerra é inevitável, e a guerra é a pior coisa que existe. Então, para garantir a paz, é necessário se submeter a essa única vontade. Outra coisa interessante que vale a pena mencionar também é que o Hobbes ele é o exemplo mais clássico da ideia decisionista do direito que o Carl Schmitt apresenta. Porque, de fato, antes da decisão da vontade, antes da decisão do soberano, não tem nada que fundamenta a obediência, entendeu? Só é necessário obedecer porque o soberano mandou. E ele mandou porque ele mandou. Não tem nada com base no qual esse mandamento do soberano é ancorado, sabe? A não ser, claro, o pacto dos indivíduos, mas que também é um conceito hipotético, né? que ele se auto-justifica. Então, não é algo que de fato precede a vontade do soberano. Então, a decisão do soberano, no fim das contas, para o Hobbes, é o que fundamenta todo o direito. Enfim, como eu falei, o mais importante para entender, porque vocês já estão careca de saber que o Hobbes é um teórico do absolutismo, o mais importante é entender esses raciocínios com base no qual ele defende isso. Então, para recapitular, é uma análise naturalista, ele tenta analisar na natureza humana como que as relações entre os seres humanos se dão, utiliza em comparação com as relações entre outros animais, identifica, ele não só chuta, assim, ele identifica, com base no raciocínio que ele faz, que essa natureza humana é conflituosa, ele entende que esse conflito é muito perigoso, que ele é autodestrutivo, etc, etc, e que a única solução para isso é submeter essas individualidades a uma única vontade, e tanto faz qual seja essa vontade, porque todas as vontades são mal fundamentadas, e justamente por isso que você tem que obedecer, né? Porque se você parte do pressuposto de que essa vontade ela dá algum motivo para que ela não seja obedecida, você está partindo do pressuposto de que a sua crítica à vontade está bem fundamentada e o conflito ele volta mais uma vez. Então a única forma de encerrar de uma vez por todas é submetendo essa pluralidade a uma única vontade. Ficou claro? Eu estou com a sensação de ficar um pouco confuso, porque minhas anotações nessa aula ficaram um pouco confusas. Alguém tem alguma pergunta? Bom, e aí E depois vem o Rousseau, né, que continua muito essa discussão do Hobbes. Muito do que o Rousseau traz como as principais teses dele, as principais argumentações, são refutações dessas argumentações do Hobbes. Bom, eu acho que a forma mais didática de dividir, de categorizar, assim, de analisar o que o Rousseau acha, pelo menos nesse texto e nas exposições na aula, é entender que Rousseau ele discute tanto o que a sociedade é, quanto o que a sociedade deve ser. E muitas vezes uma má compreensão do Rousseau vem de uma confusão entre essas duas análises, a crítica ao que a sociedade é
e as considerações ao que a sociedade deve ser. Então ele faz tanto uma análise muito concreta, né, de como que as coisas acontecem, de como que as coisas aconteceram, né, de como que é o ser humano, de como que é a sociedade em que ele vive, das mazelas da sociedade, etc. Mas ele também fala como que a sociedade ela poderia ser melhor. E eu acho que parte dessa concepção que eu falei, que é um pouco isolada, um pouco superficial, que a gente tem desses autores, né, desde que a gente começa a estudar filosofia lá pequeno, assim, ela é contaminada por uma confusão entre essas duas análises, porque a gente cai um pouco assim na sensação de achar que o que Rousseau acha que a sociedade é muito ruim, assim, isso está em parte certo, e que por causa disso, né, o ideal mesmo é viver no mato e tal, né, antes da sociedade, quando na verdade não é bem isso. Ele faz uma crítica à sociedade, mas ele também aponta como que a sociedade deve ser, né? Ou seja, o que ele entende como utópico não é o retorno à natureza, o que ele entende como utópico passa pela socialização também. Bom, e aí a tese central, então, considerando que ele critica a sociedade e ele traz esse elemento utópico, é a seguinte: o homem ele perdeu sua liberdade, então ele parte do pressuposto que a liberdade é uma coisa, né, assim, a qual o homem tem algum direito que existe anteriormente à sociedade. Ele perdeu a sua liberdade em virtude de uma educação mal conduzida. E com base nisso, então, com base nesse raciocínio, ele faz uma crítica da sociedade concreta e pondera, né, como é que ela poderia ser melhor em alguma medida. Né, então, o que ele identifica, né, assim, nessa análise? Ele percebe o seguinte: olha, não dá para justificar a sociedade tal como ela é simplesmente na natureza. Toda a sociedade ela é construída com base em um conjunto de convenções. Então, para a gente tanto fazer essa análise, tanto de como a sociedade é, como de como ela poderia ser melhor, a gente tem que identificar com base em quais convenções que a gente vive. E a partir daí a gente problematiza essas convenções e entende como é que elas podem ser melhor. Então ele tenta entender, né, como é que a sociedade se constitui. Por causa disso que o livro se chama Do Contrato Social, e por isso que o Rousseau e o Hobbes eles são os grandes teóricos, né, do pacto ou do contrato social, porque os dois eles tentam procurar a origem, né, da sociedade, porque a sociedade humana existe. E eles reconhecem que existe algum tipo de pacto entre os homens para que a sociedade se constitua e se desenvolva. Obviamente, esse pacto, como eu já falei, não é um pacto concreto, né? Isso, inclusive, o Rousseau discute ao longo do texto, né? Se vocês forem ver lá, ele está perguntando: olha, com base em quais convenções a sociedade se funda? Ele tenta identificar por que a sociedade existe, né? Por que ela vale a pena, por que a gente obedece ou por que a gente deveria obedecer à sociedade. E ele menciona assim, que não dá para simplesmente cair nesse discurso tão imediato e tão concreto do pacto social, ou seja, de que é um pacto propriamente dito, no sentido de que, olha, eu sacrifico uma coisa e ganho outra coisa. Vocês ainda não estudaram obrigações, não? Estudaram sim. A ideia é essa, entendeu? Uma reciprocidade, essa bilateralidade. Porque se esse for o único fundamento para a sociedade, não é qualquer sociedade que consegue manter esse pacto, né? E a cada geração as pessoas teriam que ficar revendo esse pacto. Assim, então, esse não é um conceito tão imediato assim, é um conceito um pouco mais abstrato. Mas enfim, então ele
ele procura conhecer as convenções que fundam a sociedade, tenta encontrar os motivos que levam o ser humano a viver em sociedade, e é importante, assim, porque é um raciocínio muito longo, claro, que ele desenvolve ao longo do texto todo. Estou só ressaltando assim, um panorama geral assim, para contextualizar o que é de mais importante. Então, ao longo do texto, ele analisa essas convenções, ele tenta entender como é que a sociedade é, o que legitima a sociedade, e nisso ele chega a essa conclusão, que sim, acho que é o mais importante, que é entender que a sociedade, a socialização por si só, ela não é problemática. O que é problemático é uma socialização concreta, uma socialização concreta. Então, as grandes críticas que o Rousseau faz, que fundamentam essa tese geral que eu falei, de como ele perde essa liberdade, se devem ao fato de que a socialização, tal como ela foi constituída, ela é uma socialização muito prejudicial ao ser humano. Por isso que eu estou querendo dizer que não dá para, especialmente pelo raciocínio do Rousseau, que não dá para partir do pressuposto de que o pacto que define a sociedade é uma coisa tão concreta assim, porque como é que eu posso dizer? A sociedade, tal como ela é constituída, ela é problemática e ela viola esses direitos que são tão importantes de serem preservados. Então seria contraditório dizer que a sociedade por si, ela se funda na preservação de certos direitos, quando ela acaba por eliminar esses direitos. Então, assim, o que não dá para fazer é uma ode a qualquer tipo de socialização. Acho que talvez isso seja o principal, assim, eu estava tentando esclarecer. Eu acho que talvez a questão é essa, porque o Hobbes, ele defende que, uma vez submetidas as pluralidades a uma única vontade, vale o que estiver valendo, né? Ou seja, que o pacto social, por definição, ele é necessário, por definição, ele é bom, ele pode trazer uma série de consequências negativas, mas que isso não tem problema. Para o Rousseau tem problema. Não basta que a sociedade ela surja na premissa de garantir certos direitos e que ela vai ter que se perpetuar indefinidamente tal como for. O que ele quer dizer é que não é legítimo que uma sociedade se perpetue, né, individualmente, infinitamente, pelo simples fato de ser uma sociedade e supostamente proteger alguns direitos que não existiriam na natureza. Então ele tem uma visão muito mais crítica à socialização. Não é qualquer socialização que cumpre esse papel que a socialização traz. Eu acho, assim, isso talvez seja um pouco confuso, mas o que eu estou querendo dizer é que, para o Rousseau, a sociedade, a socialização é importante, mas não é qualquer sociedade que é ideal, não é qualquer socialização que é ideal e que a gente tem que aceitar, entendeu? E essa talvez seja uma grande diferença para o Hobbes, porque o Hobbes acredita que se ela atinge um patamar mínimo ali de características, ela é a sociedade ideal, a sociedade correta, a sociedade deve ser mantida. O Rousseau, ele é mais criterioso para afirmar se a sociedade ela é boa ou não é. Enfim, então ele faz essa crítica à socialização concreta. Ao longo do texto, no texto que a gente leu especificamente, ele faz críticas específicas à socialização concreta e que, a princípio, pelo menos na época, né, poderiam se confundir a sociedade em si, mas, como eu falei, é uma socialização concreta, o que mostra que não é qualquer sociedade que é legítima por si só. Os dois principais exemplos são a escravidão e a propriedade privada, que são dois objetos de crítica importantes. Ao longo do texto também eu acho que nem cabe eu trazer os detalhes desse raciocínio aqui, porque é um raciocínio um pouco mais longo, assim, mas vale a pena vocês darem uma olhada também nos vários argumentos que o Rousseau aponta para justificar que a escravidão ela não é legítima, e muito menos que ela se legitima na natureza. Ele identifica que a escravidão é problemática, que não existe nenhum direito de um ser humano de escravizar o outro ser humano.
ele critica a propriedade privada também, né? Ele diz que é um conceito muito arbitrário, né? Que parte do mero arbítrio de um indivíduo, e por isso ele está em debate principalmente com Locke, né? Eu acho que o professor ele até comentou que não é importante a gente entender assim, o cerne do pensamento do Locke sobre a propriedade, mas é importante saber que essa visão do Rousseau ela contraria a visão do Locke, principalmente para fins de contexto. E, enfim, o fato é que a sociedade que o Rousseau identifica é uma sociedade problemática, identifica que a sociedade é uma sociedade problemática, faz duras críticas ao processo de socialização, mas ao processo de socialização tal como ele foi instaurado, e não a qualquer processo de socialização. Isso é o mais importante que você sempre entender. E é o que ele... enfim, como eu falei, né, ele faz essa crítica ao que a sociedade é e também considera, né, como a sociedade deve ser. E em relação a esse aspecto, né, de como ela deve ser, esse aspecto mais utópico, né, a grande mensagem, né, que o Rousseau traz é que a sociedade ela tem que ser uma atividade de auto-melhoramento, de auto-aprimoramento do ser humano. O grande objetivo da socialização é tornar o ser humano cada vez melhor, porque na natureza ele está num estado que o Rousseau, né, ele aponta que não é o estado ideal de se viver, né, que o ser humano ele é um animal, ele fala que ele é um animal bruto, que é um animal estúpido, etc. E o objetivo da socialização é transformar esse animal em um ser cada vez mais livre, um ser cada vez melhor, um ser cada vez mais inteligente, por aí vai. E não é qualquer socialização que faz isso, ele aponta que é isso que deve acontecer, né? Que a socialização ela tem que trazer esse melhoramento do ser humano. Bom, e eu acho que também vale a pena apontar, talvez assim, em alguns detalhes, o debate que o Rousseau tem com Hobbes, né? Então, assim, eu fiz essa exposição, pode ter ficado um pouco solto, mas eu acho assim, que a gente consegue seguir um raciocínio mais fluido do texto do Hobbes do que do texto do Rousseau, é pelo menos a minha impressão pessoal. Eu acho assim, que analisando o texto do Rousseau, algumas coisas ficam um pouco mais soltas. Mas então, como eu falei, ele tem uma consideração sobre, só para recapitular, porque eu acho que pode ter ficado um pouco solto. Ele tem uma consideração sobre o que a sociedade é, faz uma crítica nesse aspecto. Ele tem uma consideração sobre o que a sociedade deve ser, ele traz uma série de reflexões sobre esse aspecto. O mais importante da crítica dele, tal como a sociedade é estabelecer esse elemento histórico, ou seja, ele critica a socialização tal como ela se deu na história humana, fala que ela privou o homem de sua liberdade, etc., e que ela não é por si só boa, por ser uma socialização, e diz que o grande objetivo, né, da socialização é o autoaprimoramento do ser humano. Eu acho que isso é a visão geral assim, mais importante de se entender, e compreendendo algumas considerações pontuais dentro de cada um desses aspectos. Por exemplo, que na crítica particular à sociedade tal como ela dois temas que aparecem no texto mais concretos são a escravidão e a propriedade, mas ele critica mais coisas também, mas é o que a gente consegue ver aí nesse recorte que a gente fez. Então, só para encerrar, algumas considerações então sobre o debate específico entre o Rousseau e o Hobbes. O primeiro eu já adiantei, né, assim, que o Hobbes ele tem uma visão muito mais positiva da socialização por si só do que o Rousseau, porque o Hobbes identifica, assim, não sei se vocês conseguiram perceber isso, mas que o estado de natureza é o estado de guerra, significa que a guerra também é um pouco de estado de natureza, né? Então, e que a sociedade é artificial. E a artificialidade, que é a sociedade, ela é o contrário a esse estado de natureza, que também é o contrário a esse estado de guerra, que por sua vez só pode ser garantido por meio
né, do poder soberano do absoluto. Então, o que eu estou querendo dizer é que a verdadeira socialização, a verdadeira sociedade, ou seja, não está na natureza, a sociedade que é artificial e que rompe com o estado de natureza, e que é a sociedade por excelência, que ela quase que se confunde com aquilo que o Hobbes propõe, entendeu? Assim, o que ele propõe para resolver o conflito, para resolver a guerra, se confunde com o que ele próprio propõe como o que ele próprio entende como a sociedade, né? No sentido dessa comunidade pacífica, por oposição ao que ele considera como a natureza, que é a comunidade em guerra. Não sei se ficou claro, essa impressão é. O Hobbes identifica muito mais proximamente o que ele propõe com o que é a sociedade em si. E o Rousseau não. Ele identifica que a sociedade ela se desenvolve na história, mas ela é muito diferente daquilo que ele acha que deveria ser a sociedade, né, assim, a sociedade ideal. Né? Ele identifica que a sociedade ela se desenvolve na história e não necessariamente se confunde com a forma ideal de socialização dos homens. Então essa é a primeira diferença. Segunda diferença, a impressão que cada um dos dois tem em relação à antropologia humana, digamos assim, né? Como é que eles identificam que o ser humano é por excelência. O Hobbes, ele tem, aí já é o contrário, o Hobbes ele já tem uma visão mais pessimista disso e o Rousseau ele já tem uma visão mais otimista, apesar de também não ser uma visão tão idealizada quanto a gente pode achar. Hobbes acredita que o ser humano, ele é isso tudo que eu falei, né? Ele tem paixões, ele é extremamente individualista, ele tenta se impor sobre os outros, enfim, que ele é violento, né? Ele identifica que naturalmente o ser humano é assim, e o Rousseau não, assim, o Rousseau identifica que o ser humano ele não tem essa violência toda, né? Que esse egoísmo todo não é próprio do ser humano. Ele identifica que o ser humano é um animal como qualquer outro, assim, né? Ele simplesmente, na natureza, ele é simplesmente burro, assim, ele só, sabe, você não pode falar, por exemplo, né, da mesma forma como você não fala que, sei lá, que os leões, que os tucanos, sei lá, que eles são maus, você não pode falar que o ser humano é, entendeu? Eles só são muito mais simples, né? Inclusive, evolutivamente falando, esse é até o termo, né, assim, né, mais adequado do que inteligência, né, complexidade. O que o Rousseau fala é isso, né, que o ser humano ele é mais simples na natureza, né, ele é mais embrutecido. Isso não significa que ele tem uma visão positiva, em oposição à visão negativa que o Hobbes tem, mas ele não tem a visão negativa que o Hobbes tem. E terceira diferença principal é a legitimidade do processo de socialização. Se confunde um pouco com a primeira diferença, né? Porque, como eu falei, o Hobbes ele entende que a socialização é legítima, mesmo sacrificando um tanto de direito aí, né? E o Rousseau fala que não, que uma série de direitos tem que ser preservados, que a liberdade tem que ser preservada, que toda essa defesa da paz, etc., no fim das contas, ela é contraditória. Eu posso até procurar aqui, se der tempo, se vocês quiserem, alguns trechos particulares do texto em que ele aponta as contradições lógicas do argumento do Hobbes, etc. Assim. Mas fato é que o Rousseau ele é muito mais restrito em relação à legitimidade da socialização. A socialização ela não é legítima se ela sai atropelando aí um monte de direito que para o Hobbes, em tese, não tem problema. E o Rousseau ele debate diretamente o Hobbes, apontando, né, que tudo isso que o Hobbes fala não necessariamente está errado, mas é de uma sociedade particular, né? E essa talvez seja a principal diferença entre a base do raciocínio dos dois e que leva a essas conclusões são diferentes, né? Que o Rousseau ele particulariza aquilo que o Hobbes universaliza. O Hobbes identifica como universal uma série de propriedades do ser humano e que por isso necessariamente toda e qualquer socialização que faça com que o ser humano possa viver em paz, ela vai ter que ser de determinada maneira. E o que o Rousseau fala é o seguinte: olha, isso que o Hobbes está falando, que é a
sociedade ruim é a sociedade do próprio tempo, né? A sociedade da Inglaterra. Né? Acho que ninguém vai discordar disso, né? Que os ingleses não são as pessoas mais fáceis de se conviver, assim. E era inclusive o objeto, né, central da preocupação do Hobbes, Guerra Civil na Inglaterra. Mas isso não significa que a humanidade é assim, né? Tudo isso é um processo histórico, né? E aí a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais ampla, né? O Hobbes está confundindo com o universal aquilo que na verdade é uma coisa muito restrita. O ser humano na natureza, ele é simplesmente um animal, ele não é nem bom, nem mal, nem nada, ele não é nem bom nem mal, acho que esse é o que resume bem. E a socialização, ela pode ser muito ruim, mas ela pode ser boa também, né? E aí o que ele defende é isso, a grande defesa do Rousseau é a boa socialização, a socialização que melhore o homem, né? De modo que o homem ele se eduque, né? A ideia é essa, ele acha que o ser humano tem que passar do embrutecimento para a educação, né? Que ele se educa, né? O que o professor fala do papel pedagógico, né? Da socialização em Rousseau. Bom, eu acho que talvez o Rousseau tenha ficado um pouco mais confuso, mas então, de modo geral, entenda, o importante é isso, entender que faz uma crítica a como a sociedade é, ele traz uma consideração de como a sociedade deve ser, ele critica a socialização do modo como ela ocorreu, diz que ela pode ser boa, deve ser boa, e tem uma série de pontos particulares aí que ele debate com Hobbes, que é o outro autor que a gente está estudando em conjunto. Ficou claro, gente? Vocês têm alguma pergunta? Quais são os pontos que o Rousseau traz sobre esse capítulo? Bom, vou ter que abrir o texto porque eu não sei de cabeça, tá? Mas vou olhar para você. Um segundo. São algumas páginas, né, do texto. Ele traz um raciocínio com uma série de argumentos, né? Bom, tem alguns assim, né? Talvez valha a pena mencionar também, né? Eu só não estou dando tanta atenção porque são aspectos mais específicos, né? Não é o geralzão do raciocínio que eu falei que eu acho que é o mais importante, mas é relevante, sim. Assim, primeiro, né, o que ele identifica que liberdade é a característica própria do ser humano. Talvez a gente até poderia interpretar assim, olha, à medida que assim como o Hobbes ele identifica como características intrínsecas do ser humano essa violência e tal, o que o Rousseau identifica como característica intrínseca do ser humano é a liberdade. Então ele considera que a escravidão ela não é uma categoria dentro de uma forma aceitável de socialização. Na verdade, ela é uma forma de socialização que nega a própria humanidade. Essa é a primeira crítica. Ele tem um debate particular com o Grotius. É um cara que vocês vão estudar um pouco no semestre que vem, em direito internacional, assim, mas o Grotius ele aponta que na guerra daria para se encontrar um pretenso direito de escravidão, né? E o senhor fala que não, porque assim que é porque isso seria melhor do que o direito que já existe na guerra, que é um direito natural, que seria o direito de matar os inimigos. Ele fala, olha, não tem nada disso. Na guerra você não tem direito de matar os inimigos, você tem o direito só de aniquilar o seu estado oponente. Então, não é como se a escravidão fosse um direito menos pior que existe, partindo do pressuposto de que matar já é legítimo, ou seja, o argumento do mais pro menos, ou seja, bom, se matar é legítimo, então escravizar também é. Ele fala, não, matar também não é legítimo. O que é legítimo na guerra é, né, destruir o outro estado, né, assim, então o argumento ele é falho por causa disso. Eu acho que o principal é isso, né? Essa questão de que a liberdade é fundamental ao ser humano. Está gravando ainda, né? Tem outra coisa que eu acho que
Também acho que é um detalhe, né? Assim, como eu devo falar que a gente ainda não viu a prova, então a gente está tentando pegar aquilo que é mais importante para não ficar falando aqui até muito tarde e tal. Mas outro detalhe que talvez seja importante seja as formas de submissão da pluralidade ao soberano, porque o Hobbes ele fala que tem duas, né? Que pode ser pela guerra ou pode ser pelo próprio pacto. Acho que essa distinção pode ser importante também, mas é uma dos vários detalhes sobre isso. Não imagino que seja, eu não quero prometer nada, mas não imagino que seja o foco, mas pode ser que seja importante também. Mais alguma pergunta? Ficou claro? Bom, gente, então é isso. Tem alguns dias para a prova ainda, vocês podem ficar à vontade para mandar mensagem se tiverem alguma dúvida. Se vocês por acaso receberem a correção da prova, as provas já estão corrigidas, a questão é que o Marco Antônio tem que lançar e tal. Eu não sei se, tipo assim, vale a pena alguém pegar as provas com vocês,